Shalom! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Segunda Reforma, esse canal que se propõe a rever a nossa fé, a nossa instrução, a nossa compreensão do Deus da Palavra e da Palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso curso Fundamentos da Fé Cristã Genuína. Hoje é a nossa aula de número 23, embora dentro do canal A Segunda Reforma, esse seja o vídeo de número 95. Estamos quase chegando a 100 vídeos. Nessa nova fase, nesse mês de outubro, estamos fazendo um passeio pela Bíblia. Começamos e vamos demorar um bom tempo fazendo isso, passeando pelas grandes histórias e ensinamentos da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Já vimos a história da criação, a história do pecado e da queda, já vimos a história do primeiro homicídio, quando Caim matou a Abel, e na aula passada nós vimos a história de Noé e a arca que Deus instruiu ele a construir. Amados, nós estamos num ponto da história em que agora o dilúvio parou, as águas cederam, Noé saiu com a sua família da arca e o mundo foi reiniciado. Ou seja, somos todos descendentes de Noé, ou de um dos filhos de Noé, ou seja, Sem, Cam e Jafé. E da descendência de Sem, eu estou procurando resumir e focar no que nós vamos ver hoje, nasceu um dos maiores personagens da Bíblia, sobre quem nós vamos dizer alguma coisa hoje, chamado Abraão, que a princípio se chamava Abrão, mas que teve o nome depois mudado por Deus para Abraão. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 12 o que a Bíblia diz sobre este Abraão. Gênesis 12. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Vejam a importância que esse homem tem, não só para as religiões judaica e islâmica, mas também para o cristianismo e todos aqueles que em Jesus Cristo se tornam filhos de Abraão. Há um mistério da fé envolvido aqui. Somos todos, de alguma maneira, filhos, pela fé, do Pai da fé. Existe muita coisa para se dizer sobre Abraão, mas eu preciso focar no principal. Porque o nosso objetivo aqui é fazer um passeio, sobre a palavra de Deus, os ensinos da Bíblia, e eu preciso focar em algo. Sobre Abraão, só para vocês terem uma ideia, praticamente 1/4 do livro de Gênesis, que é um livro imenso, é dedicado a Abraão. Tantas coisas aconteceram na sua vida, tantas lições ele deixou para nós. Mas eu quero focar numa coisa. Deus tinha prometido para ele que através dele seriam benditas todas as nações da terra. E da sua descendência Deus levantaria um povo. Mas que povo? Se Abraão não tinha filhos. Já em idade avançada, Deus dá a ele um filho legítimo. Um filho legítimo, filho dele e de Sara, chamado Isaque. E quando Deus deu esse filho chamado Isaque, Deus pediu a ele que subisse a um monte e oferecesse o seu filho em sacrifício a ele, testando a sua fé. Vocês conhecem essa história. E Abraão obedece a Deus, e Abraão sobe o monte, e Abraão pede aos seus funcionários que fiquem ali, que ele e o menino vão subir o monte. E ele sobe. E o rapazinho com certeza perguntando ao pai onde nós vamos, o que nós vamos fazer, e ele dizia: nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E resumindo a história, Abraão monta todo o altar,
coloca sobre ele a lenha, sobre a lenha o menino, amarra o menino e levanta o cutelo para oferecer o seu filho em sacrifício. E quando ele já ia fazer isso em obediência a Deus, Deus diz: não, Abraão, não faça, agora eu sei que tu me amas. E aí ele olhou e tinha ali o cordeiro, o animal para ser imolado, e Isaque foi salvo. E a pergunta que Isaque fez naquela época: pai, onde está o cordeiro? Foi respondida muito tempo depois, quando João Batista batizava à beira do Rio Jordão, e olhou Jesus, seu primo, se aproximando, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto muito de fazer isso, irmãos, essa conexão das histórias e dos acontecimentos do Antigo Testamento com aquilo que acontece e que se confirma no Novo Testamento, no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Gravem bem esse nome, Abraão. Leiam bastante a história dele, que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 35 de Gênesis, e aprendam com a história de Abraão. Deus te abençoe.